um peso na vida delas. Então, você que trouxe a palavra de Deus, abra comigo aí no livro de Daniel. Aleluia. No capítulo 6, o pastor Damião já pregou sobre o capítulo 6, mas eu já havia, desde o dia antes da campanha, já estava com esse propósito de pregar essa palavra, né? E muitas vezes um prega a mesma palavra e essa palavra que é pregada é direcionada para uma pessoa, outro vem e prega, já é para outra, porque a palavra de Deus ela sempre se renova. Amém? Todos já encontraram Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, acompanhe comigo. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Amém? Olha só, Daniel, entre todos que o rei colocou ali à frente do reino, Daniel passou a ser um homem que se distinguia dos demais, um homem que sempre procurou fazer aquilo que agrada a Deus, e que todos quanto o vissem, viessem através das obras dele engrandecer a Deus. Amém? Podem sentar. E Daniel era um homem temente a Deus, um homem que respeitava a Deus, por isso ele tinha esse ato de fidelidade para com Deus. Amém? Versículo 4: Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por esforço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não podem revogar. Aleluia. Você sabe que essa história aqui de Daniel era uma história de ato político, e Daniel, como ele sempre procurou fazer a coisa certa, ser fiel naquilo que ele fazia, aqueles demais que não faziam as coisas certas já ficaram com raiva, porque eles sabiam que Daniel já era um homem muito bem visto pelo rei e por todos, e aqueles não. E quando um homem
um político qualquer, ele quer fazer a coisa certa para beneficiar a população, os demais já serão contra esse melhor dizendo, e não permitem que ele venha fazer aquilo que ele tem no seu coração para benefício da população. E o que é que eles fazem? Eles querem, por fina força, derrubar este homem, só por causa da fidelidade dele. Os opositores logo ficam contra, ficam com raiva. E hoje não é diferente. Nós vivemos num mundo que quem gostaria de fazer o que é certo, logo é eliminado, é deposto do cargo. Eles procuram algo para que venha derrubar aquela pessoa, porque eles não pensam no bem das pessoas, eles pensam só em si. E Daniel fazia a coisa certa para agradar a Deus e agradar ao rei e a todos aqueles que precisavam serem beneficiados. Esse era o propósito de Daniel. Ser fiel a Deus é uma decisão diária e precisa ser mantida consciente e consistente. A fidelidade a Deus precisa ser mantida agora, daqui a pouco, amanhã, depois, daqui a uma semana, um mês, um ano, durante toda a sua vida. Você precisa ser fiel a Deus, não só a Deus, mas em tudo que você fizer, você tem que ser fiel até ao seu próximo. Em tudo que você fizer, você tem que ser fiel, porque se você não for fiel, você não irá muito longe, você vai ficar pelo meio do caminho. É fácil ser fiel a Deus naqueles momentos em que isso nos dá algo em troca. Quando você sabe que você vai ter algo em troca, vai ter um benefício para você, aí você faz de tudo para ser fiel. Muitas pessoas fazem de tudo para serem fiéis, só porque vão receber algo em troca. Mas para ser fiel a Deus, não precisa você pensar dessa forma. Você pode ser uma pessoa bem-sucedida, você pode ser uma pessoa que não tenha nada, você pode ser uma pessoa que está enferma e você fica perguntando: e agora? O que é que eu vou fazer diante dessa enfermidade? Seja fiel a Deus, que Deus ele é poderoso para mudar o quadro pelo qual você está vivendo. Aleluias. Em todo o tempo da nossa vida temos que ser fiel não só a Deus, como também aos homens. Tem muita gente que não são fiéis, compra e não paga, deve a Deus e ao mundo. Mas são muita gente. Não honra com seus compromissos, não são fiéis naquilo que fazem. E não é só os ímpios que fazem isso, não, porque dentro da igreja está assim de crente, velhaco ou velhaco, pede emprestado, não paga, compra para pagar e não paga, fica se escondendo do devedor, somente para querer envergonhar o nome de Jesus. Mas você, como um crente, você tem que ser fiel em todos os seus compromissos, em toda a sua vida, porque a palavra de Deus diz: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Aí você quer herdar a coroa da vida se você não é fiel? De forma nenhuma você vai ser uma pessoa que irá morar na glória com Jesus. Seja fiel em seus compromissos. Eu falo isso até para você que está me assistindo aí no canal do YouTube.
Você que de repente recebeu esta notificação e você está ouvindo essa palavra, seja fiel. Cumpra com os seus compromissos. Aleluias. Louvado seja Deus. Daniel era um homem com um coração totalmente voltado para Deus. E é por isso que ele decidiu ser fiel. Se ele não fosse um homem de um coração voltado para Deus, ele não seria fiel. Seria um homem que trapaceava, que enganava as pessoas. Mas não, ele era um homem temente a Deus. E a fidelidade dele levou ele a um cargo muito alto. Aleluias. Louvado seja Deus. Agora no versículo 16, acompanhe comigo. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Aleluias. Quando aqueles homens foram até o rei pedir que eles fizessem aquele interdito para acharem culpa em Daniel, e eles viram que não achavam, mas eles lembraram que Daniel 3 vezes ao dia fazia oração a Deus. E naquele interdito estava escrito que não era para fazer petição a nenhum Deus, nem a outro homem, a não ser o rei. E o rei fez de tudo para revogar, para livrar a Daniel. Só que aquela sentença estava escrita pela lei dos medos e dos persas. E o rei, com o coração triste, o espírito aflito, lançou Daniel na cova. Era tudo que eles queriam que fosse feito para destruírem com Daniel. Aleluia. Versículo 18. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Aleluias. Imagina só, foi com pressa ao romper do dia. E aqueles homens, os inimigos, querendo de qualquer forma ouvir que Daniel tinha sido despedaçado pelos leões. Era tudo que eles queriam para permanecerem no cargo, para ganhar o cargo de Daniel. E se isso tivesse acontecido, o rei iria sofrer dano no seu reino, porque muitos iriam roubar, muitos iriam fazer as coisas erradas, as coisas não iriam sair de acordo como era previsto pelo rei. E o rei, versículo 20, acompanhe comigo. Chegando-se ele à cova, chamou Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente.
O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Olha só a importância da gente sermos fiéis. Como é importante a nossa fidelidade para com Deus. Se Daniel não tivesse sido um homem fiel, assim que lançaram ele naquela cova, os leões de pronto já esmigalhavam a Daniel por inteiro. Mas como ele era um homem inocente, sem ter feito nenhuma coisa que viesse a abalar o reinado do rei, Daniel foi poupado. O anjo do Senhor, o próprio Jesus Cristo, se prontificou de fechar a boca aos leões. Aleluias, glória a Deus. Quando a palavra fala o anjo do Senhor, refere-se ao próprio Jesus. E ali Daniel pôde ter uma noite de sono maravilhosa. Dos leões foi feito travesseiro, cama, para que ele pudesse descansar e passar uma noite tranquila. Isso na presença do Senhor. Aleluias. Toda honra e glória seja dada ao nome de Jesus. Sabe que em certos momentos da nossa vida passamos por momentos difíceis, que nos sentimos tão pequenos diante das lutas, que achamos que Deus nos esqueceu, mas o nosso Deus, Ele sempre está conosco, mesmo nos momentos mais difíceis, que Deus nos socorre. Assim como Daniel, nós enfrentamos leões na nossa vida. Esses leões podem surgirem de diversas formas. Eles podem estarem representados por problemas financeiros, enfermidades, desafios no trabalho, e às vezes nos sentimos ameaçados e cercados por eles. Os leões sempre estão nos cercando, sempre estão querendo nos devorar, mas Deus não permite, porque Ele vê em mim e você sendo uma pessoa fiel a Ele. E se você é fiel a Deus, você pode passar pelas lutas que você passar, você pode passar pelos desafios que você passar, mas o anjo do Senhor está acampado ao teu derredor para te livrar. Aleluias. Muitas vezes diante de uma enfermidade você não sabe o que fazer, você fica tão temente, achando que você vai morrer, que é o fim da sua vida. Você se desespera, mas no momento em que você põe a tua confiança em Deus, no momento em que você põe a tua fé em prática, aquela enfermidade cai por terra em nome de Jesus. De repente você está enfrentando uma vida financeira totalmente adversa da que você costuma viver. São as dívidas aumentando, e você não tem como se livrar, e os leões chegam até a tua mente e diz: não tem jeito, dá cabo da tua vida. Não faça assim, não dê ouvidos à voz dos leões, dê ouvidos à voz de Deus. Lá no teu trabalho você de repente está sendo muito perseguido,
Mas ore a Deus, confie em Deus, que Ele há de te dar força, Ele há de te levantar, e você vai continuar ali, sendo um testemunho vivo nas mãos do Senhor para todos os leões que estão te cercando, querendo ver o teu fim. Aleluias, louvado seja Deus. E olha só o que Deus faz. Versículo 28, aliás 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam a todos os ossos. Então o rei Dário escreveu ao povo, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, aleluia, glória a Deus, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro o persa, aleluia, glória a Deus. Se a recompensa que Deus tem para aqueles que são fiéis. Quando o homem é fiel a Deus, Deus recompensa. E o rei fez esse decreto para que todos temessem, tremessem diante do Deus Todo-Poderoso, porque ele reconheceu o poder do Deus vivo, ele reconheceu a grande maravilha que Deus operou na vida de Daniel. Daniel não sofreu um arranhão sequer dos leões. Aleluias. E eu sei, meu querido, que você nesse momento pode estar passando um momento difícil em sua vida, mas não temas, crê somente, porque Deus, Ele é contigo. Não tema diante da enfermidade, diante das dívidas, diante dos desafios da vida que você está enfrentando. Não tema. Se você está no deserto, é no deserto que Deus vai fazer você prosperar, é no deserto que Deus vai te dar a tua vitória, e do outro lado você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E agora, em nome de Jesus, quero fazer um pedido para você que está dentro de uma prisão, está no leito de hospital, está me ouvindo, aliás, me assistindo e me ouvindo através do canal Método Versus PB no YouTube. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e você deseja receber Jesus Cristo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador da tua vida, levante a sua mão direita para o alto e confesse Jesus Cristo como teu Salvador. Peça perdão pelos teus pecados, se renda diante de Jesus. Não olhe para quem está do teu lado. Ore a Deus, entregando a tua vida para Jesus, e assim você vai ter direito ao livro da vida do Cordeiro, onde será escrito o teu nome. Então somente seja fiel até o fim, persevere para que você tenha direito à coroa da vida. Aleluia, glória a Deus. A igreja fique de pé em nome de Jesus.